Aí. Bom, gente, agora a gente vai para a segunda aula de Química, que está na página 22. Coloquei alguns exercícios aqui de Química Geral e de Química Orgânica, tá? Página 22. Eu vou dar alguns segundos aí para alguém se manifestar sobre exercícios, senão eu começo. Então vou eu, né? Então vamos começar com a questão 1. Eu coloquei bastante questão de orgânica, com isomeria, reações, algumas questões de ácido e base, ahn, tá bom? Questão número 2. Perdão. Um empresário no ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrâncias de rosa. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo de óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, as seguintes estruturas químicas. Ele mostra uma série de estruturas químicas e aí vem a pergunta: qual é a substância que ele tem que utilizar? Então, ele fala que a substância que ele está procurando é uma substância poliinsaturada e uma outra informação que ele deu é que tem uma hidroxila, que é o grupo OH, né? Em carbono terminal. Gente, carbono terminal é o carbono que está na ponta da cadeia. Então vamos lá. Hidroxila e composto poliinsaturado. Gente, hidroxila eu tenho no composto 1, eu tenho no composto 3 e tenho no composto 4, certo? 1, 3 e 4. Cuidado que os compostos 2 e 5 são aldeídos. Cuidado com isso aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Isso aqui, ó, CHO, é uma outra forma de você representar um grupo de aldeídos, tá? Olha, gente, para mim, a substância que ele está citando tem que ter mais de uma dupla e uma OH num carbono terminal, é a substância 1. É a substância 1, tá? Vamos colocá-la aqui no quadro que eu quero fazer umas perguntinhas para vocês. Queria fazer umas perguntinhas sobre ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem um OH aqui. Ó, essa aqui é a nossa substância. Poliinsaturada, certo? E aqui, e aqui. Ó, pronto. CH é um aldeído. Aldeído, ó. Que é um jeito diferente de você escrever isso aqui, ó. Assim e Pra assim. outra câmera. Tá? Calma que ela volta, calma que ela volta. Ela já tá voltando. Eu tenho que ficar meio parado aqui. Aí. Voltou, voltou. Melhorou. Ô, gente, o que eu queria perguntar para vocês sobre essa substância é o seguinte. Bom, primeiro, acho que todo mundo entende que isso é um álcool, né? Um álcool. Tá. Essa substância tem carbono quiral? Como é que a gente procura um carbono quiral? Porque assim, a questão 1 acabou. A questão 1, alternativa molécula 1. Só que eu quero que vocês olhem algumas coisas aqui. Como é que eu procuro um carbono quiral numa molécula orgânica? Se eu Dan, procuro- não tá saindo áudio aqui. Não está saindo áudio? Tá Pra sim, mim tá tá. sim. Tá saindo sim. Pra mim aqui tá de boa. Pra mim tá Pois é. saindo também. Pode ser a sua conexão. Luiz, Pode dá ser. uma Tenta sair olhada. e entrar da reunião pra ver se funciona. Dá uma olhada também na onde seu áudio está conectado. Aperta Isso é na bom. setinha do microfone.
E ver. Ou também dá um upgrade no plano de internet. É brincadeira, tá? Ah, professor, nem fala isso. Morro de medo de começar a chover aqui, porque fica Ah, instável a minha casa é conexão de um igualzinho, tanto. velho. Minha casa é igualzinho. Pingou 3 gotas, acabou a internet. E isso é porque é fibra lá, né? Ó, então assim, primeiro, quando cai questão de orgânica, você tem basicamente 3 tipos de situações que são consideradas fáceis. Questões como essas, por exemplo, que são consideradas fáceis, elas vão pedir para você, elas vão testar o teu conhecimento se você sabe desenhar uma cadeia carbônica, se você sabe identificar grupo funcional. Uma outra possibilidade é o cara apresentar para você moléculas e questionar você sobre solubilidade. Isso a gente discutiu ontem. Uma terceira situação é o cara te apresentar moléculas orgânicas e questionar você sobre a ocorrência de isomeria cis-trans e ótica. Então vamos lembrar que para o composto ter isomeria ótica, ele precisa ter carbono quiral. E o carbono quiral é um carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes. Então eu vou procurar aqui e vou perceber que não existe carbono quiral. Ó, esse carbono aqui está ligado a 2 hidrogênios. Esse carbono que tem dupla nem pode ser quiral. Esses carbonos que tem dupla aqui também. Aqui, ó, carbono ligado com 2 hidrogênios. Tal. Então, assim, esse composto não admite isômeros óticos. Não admite isômeros ópticos, pois não possui carbono quiral. Não possui o tal do carbono quiral. Ô, Tá bem. Dan, E olha que eu acho que você vai me matar, mas depois que você terminar aí, você pode revisar aquele negócio do levógeno e do destrógeno? Vitória, né? É. Ai, meu Deus do céu. Claro que eu posso, claro. Obrigada. Já falo sobre o destrógeno e o levógeno. Então, ó, não admite isomeria ótica, então não tem estrógeno e levógeno. A segunda coisa é verificar se o isômero, se o composto admite a existência de isomeria cis-trans. Para o composto ter cis-trans, ele precisa ter 2 carbonos ligados com dupla. E cada carbono precisa ter 2 ligantes diferentes entre si. Então, por exemplo, dá uma olhada nesses 2 carbonos aqui, ó, pessoal, que eu vou sinalizar de vermelho. Ó, esses 2 carbonos aqui. Observa que esse carbono da esquerda aqui, ó, da direita, perdão, ele está ligado a um hidrogênio que não aparece na estrutura e está ligado a essa cadeia carbônica aqui, ó, certo? Então esse carbono ele tem 2 ligantes diferentes. O segundo carbono aqui, ó, também tem 2 ligantes diferentes. Ele tem um metil aqui, ó, e aqui ele tem toda essa outra cadeia carbônica aqui, tá vendo, ó? Então esse ligante é diferente desse. Então esse composto admite isomeria cis-trans. Tá, agora para um pouquinho aqui, porque isso de uma certa forma tem a ver com a pergunta da Vitória. Só que o da Vitória é, é o ótico, né? Ô, gente, o que que significa dizer que um composto tem isomeria cis-trans? Tipo, o que que isso quer dizer? Que na natureza você pode encontrar 2 moléculas análogas, uma chamada cis e outra chamada trans. Então, quando você identifica a região de isomeria, o que que você acaba de saber? Que essa molécula pode aparecer na natureza na forma cis e na forma trans. Essas moléculas são diferentes, professor? Claro. Senão, eu não teria por que diferenciá-las, uma com cis e outra com trans. Ok? A segunda pergunta que pode aparecer é: ok, então a molécula tem isomeria cis-trans. Beleza. Desenha para mim o cis e o trans. Por exemplo, esse desenho aqui, ó, ele é o desenho do cis ou do trans? Esse aqui é o do trans.
E aqui precisa ter muita calma, porque eu preciso explicar para você por que que é o trans. Tá? Para você identificar se o isômero é cis ou trans, existe um truque que você faz. É um truque. Qual que é o truque? Identificou que tem isomeria, né? Tá vendo onde está a dupla? Imagina uma linha cortando a dupla assim, ó. Imagina essa linha. Agora imagina que essa linha, ela vai dividir a molécula numa parte superior e numa parte inferior, ok? Tá. Agora olha para esse carbono aqui. Quem são os ligantes dele? Ele tem esse ligantezinho aqui, ó. E ele tem esse ligantezão aqui, não tem, ó? Esse outro carbono aqui, quem são os ligantes dele? O hidrogênio, que é um ligantezinho vagabundo, e esse ligante que é o grandão. Você percebe que cada carbono tem um ligante pequenininho e um ligante grandão? Perceberam? Nesse carbono aqui, ó, quem é o ligante pequenininho? Metil. Quem é o ligante grandão? Nesse outro carbono, quem é o ligante pequenininho? O hidrogênio. Quem é o ligante grandão? Vocês estão percebendo que os dois ligantes pequenininhos estão na posição transversal? Por isso trans. Agora eu vou desenhar o cis. Danilo, Que? porque nessa segunda ligação dupla que tem, pode ser também outro cis e trans? Não. Tenta me explicar por que não. Porque é o seguinte, ó. Por que que na outra dupla não tem como ter cis trans? Pelo seguinte, na outra dupla, olha para esse carbono aqui, ó. Tá vendo esse carbono aqui? Ele não tá ligado com metil. Então ele não tem dois ligantes diferentes. Aqui não tem cis trans. Poderia ter. Poderia ter. Sei lá, bota um OH aqui já fudeu. Tá? Então aqui não por causa disso. Agora, peraí. Eu me perdi aqui. Ó, eu quero desenhar junto com vocês. Vamos bem devagar. Esse aqui é o trans. Agora eu quero desenhar o cis. No cis, o que que eu vou fazer? Tá vendo esse carbono aqui, ó? Tá vendo que por que que essa molécula era trans? Porque nesse carbono o hidrogênio estava para cima e esse trambolhão estava para baixo. O que que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse trambolhão aqui, ó, para cima dessa linha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada. Esse aqui é o trans, esse aqui é o cis. Observa por que que ele é o cis. Aqui está o carbono, ó. Os dois carbonos da dupla. Quando eu peguei esse grupo aqui, ó, e desenhei ele para cima, automaticamente o hidrogênio veio aqui para baixo, não veio, ó? Então agora, vamos lá, vamos classificar os ligantes do carbono, ó. Carbono da esquerda, ligante pequenininho, ligante grandão. Carbono da direita, ligante pequenininho, ligante grandão. Vocês perceberam que agora os dois ligantes pequenininhos estão do mesmo lado? Quando isso acontece, Então, dá pode pra falar. falar basicamente que a diferença entre um e o outro é que um tá inverso e o outro tá igual?
É Entende? isso? Dá pra... Não sei o que que você... Lá em cima, no trans, Ah, o entendi. menor... Entendi. Concordo, concordo. Dá pra pensar isso na hora da prova? Tá bom. Obrigada. O único cuidado que você tem que ter é identificar quem é um, quem é outro. Porque, tipo, aqui, esse aqui tá inverso em relação a esse, né? E esse ficou igual. Não, tá tudo certo. Só que a questão é olhar e decidir quem é o cis, quem é o trans, tá ligado? Isso que é meio foda. Mas toma cuidado com isso, tá? Beleza? Vamos passar para a próxima? Então a gente conseguiu revisar isomeria. Ah, peraí, a Vitória tinha falado da isomeria ótica. Então vamos revisar um pouquinho a questão do destrógeno levógeno. Bom, quando um composto tem isomeria cis-trans, automaticamente significa que na natureza podem aparecer dois tipos de moléculas, a cis e a trans. Ok. Agora, o que acontece no isômero ótico? Isômeros óticos. Dan, você pode fazer depois ou a 6 ou a 8? Posso. Posso sim. Posso fazer as Tá duas, bom, tá? valeu. Ó, a melhor maneira de você entender o que é isômero ótico é se você tentar entender o que significa essa palavra aqui, ó. Enantiomórfica. O que são duas coisas enantiomórficas? Essa palavra é estranha, né? A gente aprende ela normalmente quando está tendo aula de espelho. O enantiomorfismo é uma propriedade que os espelhos têm de fornecer imagens do avesso. Então, por exemplo, quando você olha certas coisas no espelho, por exemplo, se eu olhar essa camiseta no espelho, eu vou perceber que algumas letras vão aparecer meio que ao contrário, né? Por exemplo, a letra C, se eu olhar no espelho, vai aparecer ao contrário. A letra R, se eu aparecer no espelho, vai aparecer ao contrário. Só que tem algumas letras que não são assim. Por exemplo, a letra A no espelho. Quando você olha a letra A no espelho, você enxerga exatamente a mesma coisa. Então, assim, na natureza, existem coisas que são enantiomórficas, objetos que são enantiomórficos e objetos que não são. Então, se você posicionar uma coisa no espelho e a imagem do espelho te der uma coisa oposta, significa que aquele objeto que você está segurando é enantiomórfico. O que acontece? Você pode trazer essa ideia do mundo macro para o mundo micro. Por exemplo, se eu olhar uma garrafa como essa no espelho, eu vou ver uma garrafa idêntica, não vou? Porque a garrafa não é enantiomórfica. Agora, se eu olhar minha mão no espelho, vai aparecer uma coisa contrária, não vai? Isso acontece com moléculas. Existem moléculas na natureza que são enantiomórficas. Simples assim. Você tem uma molécula e uma outra molécula que é o avesso dela, literalmente. E o que os físicos, os químicos descobriram ao longo do tempo? Que essas moléculas podem ser diferentes. Elas podem apresentar atividades diferentes. Uma pode ser usada como remédio e a outra pode fazer mal para a sua saúde. Daí eu dizer que elas são diferentes. Portanto, elas são isômeras. Mas elas são isômeras por uma, por uma característica chamada enantiomorfismo. Então, essas duas moléculas serão enantiômeros. Moléculas que são enantiomórficas são chamadas de enantiômeros ou isômeros óticos. Tudo bem até aqui? Do ponto de vista prático, como é que eu identifico numa estrutura se isso acontece? Porque assim, gente, uma coisa é eu te perguntar assim, a letra F é enantiomórfica? É. A letra A é enantiomórfica? Não. A letra J é enantiomórfica? É. Então são coisas que você enxerga. Agora, como é que eu vou olhar para uma molécula e saber se ela é enantiomórfica? Tem um truque. Qual é o truque? Então, ó, como saber
se uma estrutura é enantiomórfica. Certo aquele povo que manda cortar a molécula quando ela é grandona no meio? Não precisa disso. Porque, assim, cortar a molécula no meio, assim, traçando uma linha, imaginando, cortando a molécula no meio, muitas vezes vai te ajudar a saber se ela é enantiomórfica ou não. Mas não é o jeito mais fácil. O jeito mais fácil de você saber se uma molécula é assim é procurar a porra do carbono quiral. Uma molécula só vai ser enantiomórfica, ela só vai aparecer na natureza na forma de dois enantiômeros se ela tiver o carbono quiral. Então, quando você encontra um carbono quiral, você está dizendo o quê? Essa molécula pode aparecer na natureza na forma de dois enantiômeros. Então, ó, como saber se uma estrutura é enantiomórfica? Carbono quiral. Por exemplo, você quer ver um tipo de molécula super famosa que tem isso acontecendo direto? Aminoácido. Quando vocês estudam aminoácido na biologia, vocês devem aprender, dentre outras coisas, que o nosso organismo ele utiliza, né, para poder fazer as proteínas, tal, um pool de 20 aminoácidos. Só que não sei se vocês já ouviram a história de que cada aminoácido, por exemplo, esse aqui é um aminoácido. Esse aqui é chamado de glicina. Glicina. Ele tem um grupo carboxila, ele tem um grupo amino, ele tem o e ele tem um grupo metil. Tá? Então, esse é um dos aminoácidos que a gente usa no nosso organismo para fazer proteína. Olha para esse carbono. Observa que esse carbono é quiral. Ele é o carbono quiral. Ele é um carbono que está ligado a 4 grupos ou 4 ligantes distintos entre si. Então, o simples fato de você identificar que essa molécula tem um carbono significa que ela tem 2 enantiômeros. Até aqui tudo bem? Segundo problema. Dá para desenhar os enantiômeros que nem a gente desenha cis-trans? Dá. Dá. Como desenhar os enantiômeros? Como desenhar os enantiômeros? Você tem 2 jeitos de desenhar. Um dos jeitos é desenhar a molécula com a geometria tridimensional. Então, por exemplo, esse carbono ele é quiral, certo? E ele, não sei se vocês vão lembrar disso, além dele ser um carbono quiral, ele é um carbono sp3. Ele é um carbono tetraédrico. Então, eu vou desenhar o composto respeitando a geometria do carbono. Ó. Então, tem como você explicar de novo o que cada um desses tracinhos significa? Porque Ligações. tem uma. Não, mas é porque tem uns que são umas linhazinhas, outros que são mais grossos. É a mesma coisa. Se a molécula é tetraédrica, significa que tem ligações saindo da lousa e ligações entrando na lousa. São ligações tridimensionais. Tenta imaginar que isso aqui é um tetraedro. Isso aqui é um tripé. Imagina que isso aqui é um tripé e isso aqui é um microfone. Entendeu? Você tem aqui as 3 ligações formando a base de um tripé e o hidrogênio aqui. Então, isso aqui é uma maneira de representar as ligações. Esse é um isômero. O enantiômero dele é ele de frente para o espelho. Então, se você já teve essa aula de química no cursinho, você já deve ter visto o professor falar o seguinte: olha, para você desenhar os enantiômeros, você desenha uma das moléculas e para desenhar outra, você imagina ela se olhando no espelho. Então, o outro composto que pode aparecer na natureza, que é o outro enantiômero, eu vou desenhar ele assim, ó.
Você tem que tentar imaginar essa molécula na frente do espelho. Ó. Dá uma olhada e vê se você consegue visualizar que essas duas moléculas são uma a imagem especular da outra. Uma molécula é a imagem especular da outra. Pois bem, esses são os isômeros. Essas moléculas são diferentes, professor? São, e eu posso te provar dando um argumento. No teu organismo, para você produzir proteína, você só usa um desses aminoácidos. O outro teu organismo não consegue usar. Então ele tem uma atividade diferente dentro de você. Se eles são diferentes, eu preciso dar nomes para eles que sejam diferentes. Quando eu dei o nome aqui de cis e trans, qual foi o critério que eu usei para chamar o cara de cis ou trans? As posições dos grupos, né? Aqui eu vou usar outro critério de nomenclatura. Um desses isômeros eu vou chamar de destrógiro. E o outro isômero eu vou chamar de levógiro. Importante, ao contrário do cis-trans, que eu olho o desenho e sei quem é o trans e quem é o cis, eu não consigo identificar aqui quem é o destrógiro e o levógiro. Então, aí você fala, mas Danilo, então como é que você dá um nome para o cara se você não sabe quem é? Você faz um teste de laboratório. Então você pega esse cara aqui, e coloca dentro de uma máquina. Essa máquina vai jogar na molécula a tal da luz polarizada. Quando a luz polarizada atravessar a substância, porque normalmente como é que os caras fazem? Eles pegam o aminoácido, vamos lá, eu quero saber se esse cara é destrógiro ou levógiro. Então o que eu faço? Eu pego esse aminoácido, dissolvo na água e preparo uma solução aquosa. Pego essa solução aquosa e jogo a luz polarizada. Dan, Se a luz Rapidão. Se a uhum. luz polarizada desviar para a direita, eu chamo de destrógiro. Se a luz polarizada desviar para a esquerda, eu chamo de levógero. Então, a identificação destrógero-levógero, ela depende do resultado de um experimento, tá? Que é o experimento da luz polarizada. Só mais uma coisa, daí eu deixo você perguntar. Essas substâncias, de maneira muito estranha, desviam a luz polarizada. Pelo fato delas desviarem a luz polarizada, a gente costuma chamar essas substâncias de substâncias que desviam a luz polarizada. Só que eu não vou escrever que desviam a luz polarizada. Eu vou escrever substâncias oticamente ativas. Daí o nome isomeria ótica. Entenderam? Por que a gente chama os caras de isômero ótico? Porque a única forma de você provar que esse cara é isômero é fazer um teste com uma luz. Daí o termo isômero ótico. Tá? Alguém tinha me chamado. Eu. Fala. O... Essa parte da luz é a mesma coisa que acontece na 8 ou não? Na questão 8. Deve ser. Não Porque. sei. O que ele fala na 8? Lê só um pouco para mim aí. Não, é a que a gente vai fazer agora, que você falou que você ia fazer. Ah, tá. Então deve ser. Deve ser. Tudo bem? Ô, Uhum. Vitória, e aí? O que mais você quer que eu fale de isomeria? Tem mais alguma palavra que você gostaria que eu definisse? Eu acho que tem, mas vamos ver se eu tô adivinhando Qual tudo. que é do positivo, qual que é do negativo? Positivo é o destro Ah, tá. e o negativo é o levo. Fala. É só isso mesmo, obrigada. Ah, olha lá, apareceu aqui, ó. Eu tava esperando você falar, mas apareceu aqui. E a mistura racêmica? What the fuck is this? O que é uma mistura racêmica? Bom, devagar. O que é uma mistura? Sistema de duas coisas. O destrógero chama destrógero por quê?
Porque se você jogar luz polarizada, ele desvia para a direita. Destro. O levógeno desvia a luz polarizada para a esquerda. Por este raciocínio, eu poderia fazer um terceiro experimento. Olha o meu experimento. Eu vou pegar um pouquinho do destrógeno, vou pegar um pouquinho do levógeno, chacoalhar, e jogar a luz polarizada. O que que acontece se eu jogar a luz na mistura dos dois? Depende. Se a mistura tiver mais destrógeno, a luz desvia para a direita. Se a mistura tiver mais levógeno, ela desvia para a esquerda. Agora, se a mistura tiver os dois compostos metade, metade, aí a luz passa reto. Então, olha que louco. É uma mistura de substâncias oticamente ativas, mas a mistura não tem atividade ótica. Por quê? A mistura, ela tem o destrógeno, tem o levógeno? Tem, mas quando você joga a luz, pelo fato dos dois estarem na mesma quantidade, há uma espécie de compensação na luz. Ou seja, é como se o destrógeno tentar puxar a luz para a direita, mas o levógeno tenta puxar para a esquerda, de tal maneira que ela se anula. Aí eu chamo de mistura racêmica. Então, só para definir, a mistura racêmica ela é uma mistura do quê? De isômeros óticos. Só que, curiosamente, embora ela seja uma mistura de isômeros óticos, ela não tem atividade ótica. Então, em algumas questões, o Enem nunca cobrou isso, tá, gente? O Enem nunca cobrou. Normalmente a questão do Enem é, acho carbono quiral. A questão do Enem já acabou aqui faz tempo, ó. Ó, questão que você não deve pular. A gente ficou falando de questão que você pula, né? Questão que você não deve pular, questão de orgânica. Não tem questão de orgânica foda no Enem. Não tem. Escuta o que eu tô te falando. Zero. Então, se você não estiver fazendo, se você não estiver conseguindo fazer questão de orgânica, ali você precisa perder tempo, porque é questão fácil, tá? O que que ele pode perguntar? O Enem nunca perguntou. Se uma mistura racêmica tem isômero ótico, por que que ela não tem atividade ótica? Porque ela é uma mistura equimolar. Esse é o nome que a gente usa. É uma mistura equimolar. Ou seja, eu tenho o mesmo número de mols de destrógenos e levógenos e, portanto, eu não tenho atividade ótica. Tá? Beleza? Agora foi, hein? Agora matamos a pau. Agora é 8, né? Ô Dan, Oi. e a questão do enantiômero ser especular ou não? Todo enantiômero é especular. Porque, ó, esses dois. Aliás, é justamente por ele ser especular que eu chamo de enantiômero. Isso. E os diásteros isômeros? Acho que foi isso que ele quis falar, não é? Que ele Eu quis acho, falar. pelo menos. Diástero isômeros. É Ah, isso. Acho que é quando compara dois enantiômetros diferentes, não é? peraí. Eu vou dar um exemplo de diástero e isômero que não tem a ver com isomeria ótica. Diástero e isômero são dois isômeros, quaisquer isômeros espaciais que não sejam enantiômeros. Por exemplo, o trans e o cis são isômeros espaciais? São. Eles são especulares? Então eles são o quê? Diastereoisômeros. Diastereoisômeros. Onde que acontece muita diastereoisomeria? Em composto que tem dois carbonos quirais. Por exemplo, você pega um composto assim, ó. Pronto. Ó. Esse composto ele tem dois carbonos quirais.
Então ele tem 4 isômeros. Ele tem o DD, ele tem o LL, ele tem o DL e ele tem o LD. O DD e o LL são enantio. Só que o DD e o DL não, porque eles não são especulares. Tá? Esse é um caso mais. Esse aqui já é mais foda de aparecer, tá? Eu só tô falando meio rápido, porque esse aqui não aparece muito. Tá? Mas o que são diastereisômeros? São quaisquer isômeros espaciais que não obedecem essa relação. Tá? Então, um bom exemplo de você guardar de diastereisomeria é a cis-trans. Tá? 8. Ah, agora que eu entendi que você falou da 8. Então, a 8 não é ótico, hein? Vamos ler aqui a 8. Vamos ler. Questão número 8. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimento de dimensões atômicas, induzidos por luz, poderão ter aplicações de tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Para um pouquinho aqui. Nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz. Imagina que eu sou uma molécula. Tudo bem? Aí você me ilumina. Quando você me ilumina, eu faço assim, ó. Aí você apaga a luz. Eu faço assim. É isso que ele está falando. É uma molécula que se movimenta quando você joga luz nela. Tum, 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 tum. Ela fica se mexendo. Como se fosse um robô molecular. Tudo bem isso? Entendem? Aí ele continua. Vamos lá. Exemplo do movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligado a um polímero de azobenzeno e a um material de suporte em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura a seguir. Então observa o seguinte: o material ele tem duas configurações. Na primeira configuração, a molécula está assim, ó. Eu não vou desenhar igual ao da apostila. Aqui, ó. Então, ó, na figura da esquerda, o polímero ele está nessa configuração aqui, ó. Tudo bem? Aí, se eu iluminar esse polímero com um comprimento de onda de 385 nanômetros, ele muda para isso. Aqui. Ó. Então, tipo, se eu iluminar esse polímero com uma luz de comprimento de onda 385 nanômetros, ele muda a configuração. Aí depois, se você pegar esse e iluminar com uma luz de comprimento de onda de 420 nanômetros, ele volta para a configuração original. Ô, gente, só para lembrar um pouquinho também de física, né? O comprimento de onda de uma luz tem relação com a frequência, que por sua vez tem relação com o que da luz? Cor. Então essa luz tem uma cor. Essa luz tem uma cor, que eu não sei qual é, mas ela tem uma cor. Então, tipo assim, imagina uma molécula, eu acho isso muito louco.
Imagina uma molécula que ela tá assim. Aí você ilumina ela com luz azul. Ela faz assim. Aí você ilumina ela com luz vermelha. Ela. É uma molécula biruta. Tudo bem? Aí continua. Ô, Dan, Oi. deixa eu só fazer uma pergunta. Pode ser até meio idiota, mas é porque eu fiquei com isso na cabeça. Essa questão da mudança da configuração da molécula seria pelo ganho de energia com a luz ou é viajar Com demais? certeza. Com certeza. Porque sabe o que acontece? O que que acontece? Isso aqui são isômeros. Tá claro que isso aqui são isômeros. Isômeros são diferentes. E isômeros são diferentes no quê? Dentre outras coisas, na estabilidade, por exemplo. Então, quando você tá iluminando um composto, você está dando energia para ele. Então, o que que pode acontecer? Eu não sei exatamente o que acontece aqui em detalhes, mas certamente isso aqui está mudando a energia da molécula. Então, tipo, quando você dá essa energia para a molécula, ela assume um outro estado energético. Aí, se você der essa energia, ela assume um outro estado energético. Então, tem totalmente a ver com isso, tá? Sim, sim, sim. Aí, ele continua. Ele quer saber o seguinte: o fenômeno do movimento molecular provocado pela incidência de luz decorre do quê? Do quê? Bom, a primeira coisa que você tem que perceber aqui, isso aqui é um caso de isomeria cis-trans. E é aí que começam aquelas coisas que a gente fica puto com as provas de ciências da natureza do Enem. Quando você tem aula de isomeria cis-trans, o que que o seu professor diz que o composto tem que ter para ter isomeria cis-trans? Dupla entre carbonos. Vocês estão percebendo que aqui é uma dupla entre nitrogênios? Então veja, isso aqui é uma molécula na forma trans. 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 Ó os anéis em posição transversal. Aqui, a forma é cis. Então, isso aqui é um fenômeno de isomerização. O cis vira trans ou o trans vira cis. O cis vira... A molécula fica fazendo isso, ó. Ela tá assim, ó, cis, né? Aí, luz, trans. Liz, trans. Tá? Beleza? Movimento vibracional dos átomos que leva ao encurtamento. Não, não, o que está acontecendo aqui não é mudança no movimento vibracional, é mudança na configuração espacial da molécula, né? P, isomerização das ligações NN, sendo a forma cis mais compacta que a trans. Como que eu vou saber se a cis é mais compacta que a trans? Olha para o desenho macro. Quando a molécula está na forma trans, o polímero não está assim, ó. Ele faz um desenho assim, ó. E as moléculas do polímero estão aqui, não é, ó? Isso aqui é a forma trans. Quando ele vai para a forma cis, você percebe que o desenho faz assim, ó. Ele fica mais curtinho, ó. Nossa, ficou horrível, né, gente? Tudo bem, vai. Tá bom? Fechou? Isomerização da ligação NN, sendo a forma cis mais compacta que a trans. Você percebe que para você acertar uma questão dessa, você tem que saber muito o que é isomeria cis-trans. Se você vem com aquelas regrinhas, ai, dupla no carbono, você passa batido dessa alternativa, tá? Então, na minha concepção, é uma questão bem difícil. Então, ficamos com a B, né? E aí, mais... Dan, Oi, pediram para você fazer a 10 e 10. depois a 12, eu acho. Tá bom, A 12 não, a 18. tá bom. E depois a 3. 10, 18, 3. 10, 18, 3. Deixa eu só anotar aqui. 10, 18 e 3.
10. As células e os organismos precisam realizar trabalho. Nossa, que louco isso, né? As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização de trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter formas de energia. Tá? Então, ele está falando do ciclo do carbono. Eu não sei se vocês lembram um pouquinho do ciclo do carbono, mas assim, dentro do ciclo do carbono tem duas coisas que são muito importantes. Uma é quando eu obtenho energia pelo carbono, que é quando eu vou queimar um combustível, é quando a tua mitocôndria utiliza glicose para produzir energia. Você está queimando. E os processos de absorção de energia, que são basicamente processos de fotossíntese. Então, a respiração usa carbono para produzir energia e a fotossíntese usa a energia para produzir composto de carbono. Sim, de maneira bem grosseira é isso, tá? E daí, o cara deu um esquema onde ele coloca assim, ó, combustíveis reduzidos e oxigênio. Então vamos colocar aqui, ó, combustíveis reduzidos mais oxigênio. Então aqui entraria, vai, combustão da gasolina, combustão do álcool, combustão da biomassa, combustão do óleo diesel, enfim. Aí, isso aqui sofre um processo 1 para virar CO2 e água. Isso aqui tá com cara, por exemplo, de respiração celular, processos de obtenção de energia de maneira geral, né? Que quando a gente fala de quando a gente fala de respiração celular, a gente está falando do processo mais foda que tem, que é o que dá mais ATP, né? Aí, o processo 2, ele pega isso aqui e volta a produzir combustível. Então, por exemplo, se você considerar que o combustível poderia ser glicose, suas células utilizam glicose para poder produzir energia. Então, ó, glicose mais oxigênio, respiração celular, produzindo CO2 e água. CO2 e água, voltando a virar glicose. Aqui a gente tem processos do tipo fotossíntese. Isso aqui é um processo de fotossintético para produzir oxigênio, por exemplo, e glicose, e aqui seria um processo de respiração. Agora, olha que louco, né? Fisicamente falando, nesse processo, a célula realiza trabalho. Porque ela está produzindo energia. Na fotossíntese, a célula sofre trabalho. Por isso que ela precisa de luz. Por isso que ela precisa de luz para acontecer. A célula precisa receber energia para fazer esse processo. Tá? Então, do ponto de vista físico, pessoal, a respiração é um processo espontâneo. A fotossíntese não é. Tá? Beleza? Bom, vamos ver o que ele quer aqui. Neste ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia. Formação de combustível aqui, ó. Tem que ser alguma coisa em química. O que em química, por exemplo? E aí? Não poderia ser luz virando combustível? Então eu poderia, por exemplo, colocar eletromagnética em química. Que, ó, se eu quero produzir o combustível,
eu estou usando energia solar, fotossíntese. A energia solar, ela vem na forma de luz. E o que é luz, gente? Energia eletromagnética, é onda eletromagnética. Então, quando a planta, lá na clorofila, lá no cloroplasto e escambau, absorve os fótons da luz, ela está absorvendo energia eletromagnética. E essa energia eletromagnética vai parar onde? Dentro da glicose, numa coisa chamada entalpia. Então, o processo de transformação de CO2 em glicose, ele é um processo de armazenamento de energia. Eu pego toda a energia do sol e armazeno ela dentro da molécula de glicose. Deixo ela guardadinha lá, por exemplo, nos vegetais, né? Lá nos tecidos, no endosperma lá das plantas, tal. Aí a hora que você precisa de mais combustível, você vai lá e queima. Então, eu acho que a resposta melhor ficaria eletromagnética em química, tá? Então, eu estou transformando luz em energia química armazenada no combustível. Alternativa E. E. Agora é a 18. Desculpa. Hum, 18. 18. Questão 18. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica. Meu, quando começa assim, calma. Não vai pula, não pula, não pula. Processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Grande bosta. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes de energia, em substituição a hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente o processo. Então, ele vai pegar duas moléculas dessa coisinha bonitinha, vai fazer uma eletrólise, vai colocar KOH, vai colocar metanol e vai formar isso aqui, ó. Mais 2CO2. Então, presta atenção aqui, gente. Uma das coisas que muitos alunos reclamam quando vão estudar orgânica, sobretudo quando a gente estuda reação, é que, de fato, existe uma infinidade de reações. E o que eu percebo nos alunos muitas vezes? Meio que uma neurose para saber todas as reações orgânicas. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. É muito provável que a questão, se cair uma questão de orgânica, seja uma reação que você nunca viu na vida. E aí você fala assim, mas Danilo, se vai cair uma reação que eu nunca vi na vida, como é que eu vou resolver o problema? É aí que está a sacada. O Enem, ele gosta de testar a sua capacidade de imitar o modelo. Então, quando ele conta para você que acontece uma reação assim, assado, assado, ele está falando, ó, tá vendo essa reação? Isso aqui é um modelo. Eu quero que você faça igual. Então, normalmente, o que ele faz? Ele te dá o modelo, escolhe uma molécula parecida com essa e pede para você terminar a reação. Então aqui, gente, não tem habilidade de... A tua habilidade aqui, ela não é uma habilidade de ter assistido aula de orgânica. Ela é uma habilidade de você ter a capacidade de imitar o processo. Então, isso aqui mostra muito claramente como muitas vezes a questão, ela realmente é uma questão de competência e habilidade. Ela não é uma questão de conteúdo. Aí, olha o que ele fala na sequência. Vamos continuar. Ele fala assim, ó. Com base neste processo, o hidrocarboneto produzido pela eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanoico é o... Ô, gente, isso aqui não é um ácido? Nesse processo, essencialmente,
Eu estou transformando ácido em quê? Hidrocarboneto. Vocês perceberam que na segunda ou terceira linha ele chamou esse processo de descarboxilação? Por quê? Adivinha? Porque ele tirou a carboxila da molécula. Quer ver uma coisa? Ali não tem dois ácidos carboxílicos? Quantos carbonos tem em cada ácido? 3. Se eu descarboxilar o ácido, sobram quantos carbonos aqui na cadeia? 2. Junta essas duas cadeias com 2 carbonos. O que eu formo? Butano. Vocês entenderam? Então, qual que é a sacada dessa questão? Para você montar a reação certa, o que você tem que fazer? Você tem que pegar as moléculas aqui, tirar a carboxila e juntar o que sobrou. E juntar o que sobrou. Tudo bem? Só que agora é que vem o problema. Olha o nome da molécula que o desgraçado quer que você reaja. Ácido 3,3-dimetil butanoico. Então vamos desenhar. Oh, meu Deus. Espera aí, eu já vou sair da frente. Ó, esse aqui é o ácido 3,3-dimetilbutanoico, ó. Primeiro, olha para a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, ó, butanoico. Tá vendo? Ó, met, et, prop, but. Esse aqui é o carbono 1. Esse é o 2. Esses daqui são o 3. Então, ácido 3,3-dimetilbutanoico. Eu vou pegar duas dessa e juntar. Bom, cada uma dessas moléculas vai perder isso aqui, ó, C dupla O, OH, não é? Vai perder. Vai perder. Então, eu vou montar a reação aqui embaixo. Mais 2CO2. Tudo bem? Agora é o seguinte, moçada. Eu vou ter que pegar duas dessa coisa aqui, ó, e juntar uma na outra. Duas isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá vendo? Ó? A hora que eu tirar isso aqui, ó, vai sobrar aquilo ali com 5 carbonos, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Agora eu vou ter que juntar com uma outra molécula que seja igual a essa. Então, peraí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou ter que contar para ver se eu não esqueci nenhum carbono. Isso aqui é meio foda. Ó. Quando eu tirar o C dupla O, OH, cada pedaço daquele tem que ter 5 carbonos, certo? Então, a hora que eu juntar os dois pedaços de 5 carbonos, a minha molécula total tem que dar 10 carbonos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 2CO2. Como se não bastasse tudo isso, o cara quer o nome dela. Ele quer o nome desse hidrocarboneto aqui, ó. Tá? Então vamos lá. A cadeia principal, pessoal, ela vai ter 6 carbonos. Ó. Ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Então, o nome oficial é hexano. Hexano. Vamos escrever aqui. Hexano. Hexano. Agora, o que é o blub? Ó, você tem um monte de ramificação aqui, né? Na verdade, mais especificamente, né, pessoal? Você tem 4 ramificações, tá vendo? Ó? E cada ramificação aqui é um metil, 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 metil. Então é tetrametilhexano. Tetrametilhexano. E aí agora eu preciso dar o número desses metil. Você pode começar ou por essa extremidade, porque assim, o que a regra fala, né? Começa pela extremidade mais próximo da ramificação. Só que tanto a extremidade da direita como a da esquerda estão na mesma distância da ramificação. Então, ó, sei lá, chama esse aqui de 1, vai, pronto. Esse aqui é o 2, ó. Então é 2, 2, 3, 4, 5, 5. 2, 2, 3, 4, 5, 5. Então fica 2, 2, 5, 5, tetrametil hexano. Tetrametil hexano. Foda, né? A questão número 20 é parecida, tá? Eu vou fazer agora a 3, que pediram para eu fazer. Ó, vocês estão dando uma de cuzão, hein? Vocês estão fugindo das questões de estequiometria. Estão dando uma de cuzão. O problema não vai ser a química, né, gente? Vamos falar real. Vocês sabem disso. Fácil. 3. Ai, minha perna. 3. Ah, oh, essa questãozinha. Questão 3. Nos dias, olha o tamanho do enunciado também, né? Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila, que é o PVC, que é um tipo de plástico cuja estrutura está representada abaixo. É um polímero, né? Esse Nzinho do lado vai indicar, que essa estrutura se repete várias vezes, né? Gente, polímero é um assunto que raramente aparece, tá? A gente não costuma dar muita bola para polímero no Enem, porque o Enem não curte muito esse assunto, tá? Então aqui eu tenho um polímero, beleza. Ele vai queimar esse bagulho. Ele vai queimar isso. Aí ele fala assim: para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear que foi recolhido num recipiente acoplado a um tubo de ensaio. Então, quando eu queimei isso aí, houve a liberação de um gás. Gente, é um gás diatômico. Que tipo de gás diatômico poderia ter sido liberado aqui? Bom, a molécula tem hidrogênio, cloro, carbono.
E ele dá uma outra dica. É um gás diatômico heteronuclear. O que isso quer dizer? Os átomos são diferentes. Que gás é esse, gente? Agora você tem que matar. É o HCl. Professor, como é que você sabe que é o HCl? Só pode ser. Que outro gás você vai lançar aqui? Poderia ser hidrogênio? Não. Poderia ser cloro só? Não. Não tem nenhum gás que a gente conheça formado só por C e H. Ah, poderia ser o metano. Vai, poderia ser o metano. Então, vamos supor que seja o metano. Tá aí. Então, Ô, Dan, mas se potência. fosse o metano, não seria diatômico, né? Ah, verdade. Ele é heteronuclear, mas não é diatômico. Então, não pode ser o metano. Verdade. Então, não tem outra opção mesmo, gente. É um gás, que é o HCl. Aí ele fala que esse gás ele foi recolhido num tubo de ensaio. Tudo bem. Aí ele fala assim: esse gás, quando borbulhado numa solução alcalina diluída, contendo um indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Claro! Se o gás é um ácido, na hora que você borbulha ele numa solução alcalina, ele neutraliza, ele muda o pH. Então esse gás, ele pode reagir com uma base. Tudo bem, continuando. Peraí que eu perdi. Aqui. Além disso, em contato com uma solução de carbonato de sódio, libera gás carbônico. Gente, essa reação ela é muito famosa na aula de dupla troca. Ô, gente, os carbonatos, quando eu falo os carbonatos, eu estou falando do carbonato de sódio, o carbonato de cálcio, que é bem famoso. Qual que é o nome popular do carbonato de cálcio? Onde eu encontro carbonato de cálcio na natureza? Vou matar vocês. Que bicho tem carbonato de cálcio no corpo, caralho? Coral. Calcário. Vocês já ouviram falar que a acidez dos oceanos vai matar os corais? Na verdade, o papo é mais longo. O aquecimento global, que é provocado por um excesso de CO2 na atmosfera, esse excesso de CO2 na atmosfera, além de provocar o aquecimento global, ele está provocando a acidificação dos oceanos. A acidificação dos oceanos vai matar os corais. Por quê? Porque os corais têm um exoesqueleto de calcário. E o calcário é um carbonato. E os carbonatos, gente, são sais muito sensíveis a ácidos. Toda vez que você joga ácido num carbonato, ele desmancha, ele dissolve. E esse processo de dissolução de carbonatos por ácidos é uma dupla troca. Na dupla troca aqui acontece o quê? Os hidrogênios do HCl vão se combinar com HCO3, com CO3, para formar o quê? H2CO3, que é instável. Uma vez que esse composto se forma, ele se decompõe em CO2 e água. E além dessa, é aí que o calcário corrói, entende? Ele corrói porque está dissolvendo. Nos corais, a única diferença é que nos corais aqui tem cálcio e não sódio, mas a reação é a mesma. E claro, né, nos corais não é ácido clorídrico que está corroendo, é a acidez do próprio mar, tá? Além disso, eu tenho o produto que é o NaCl aqui, ó, gente. Balancear, tá? Vou balancear. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, esse sal, ó, isso aqui dá um rolo do caralho. Esse sal é um sal de caráter básico, porque ele reage com ácido. Tudo bem? Tá?
Então, tudo isso para dizer que a molécula é o HCl. Olivia, qual que era que você queria que eu fizesse? Dezessete, né? Alguém tinha pedido aí a 17. Ah, verdade, você pediu 17. 17. Ó, até que enfim alguém teve coragem, né? Os caras estão a tarde inteira enrolando aí. Ah, fazendo questão de orgânica, isomeria. De que horas são? Caralho, sério? Ah, eu vou tomar sopa agora. Tomar uma sopinha lá na padoca. 17. A minimização. Nossa, calma. A minimização do tempo e custo de uma reação química tem como aumento na sua taxa de conversão caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação é o seu rendimento molar. E ele deu a fórmula do rendimento molar. Diz que o rendimento molar é o número de mols do produto dividido pelo número de mols do reagente limitante. Ô, gente, numa reação química, vamos imaginar, por exemplo, dois reagentes. O que é um reagente limitante numa reação química? O que é um reagente limitante? Normalmente, quando você vai fazer uma reação química e você vai misturar coisas, existe uma receita, não existe? Sei lá, 100 gramas de um para 200 do outro, 30 gramas de um para 90 do outro. A estequiometria basicamente trabalha com isso. Então, muitas vezes, quando você vai colocar os reagentes para reagir, pode acontecer de você colocar um deles numa quantidade maior do que deveria. Este reagente que você coloca na quantidade maior do que deveria, eu chamo de reagente em excesso. O reagente limitante, por outro lado, é o reagente que vai acabar primeiro. Quando você coloca numa reação os reagentes na quantidade ideal, os dois acabam juntos. Agora, se você exagerar em um deles, aquele excesso não tem com quem reagir. Então, um reagente limitante é o reagente que foi consumido totalmente na reação. Reagente limitante, ele é consumido totalmente na reação. Tá bom. Aí ele fala assim, continuando, né? Então, é isso multiplicado por 100, né? Tá, é porque é uma porcentagem. Continuando. O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila, vamos colocar a reação aqui, CH3Br, mais NaOH, dando CH3OH mais NaBr. Tá. Aí ele fala assim: o rendimento molar em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é um valor mais próximo de quanto? Então, peraí, deixa eu entender. Ele produziu 32 gramas de metanol, sendo que ele usou 142,5 desse cara e 80 desse aqui. Ô, gente, o metanol não é o produto? O metanol é o produto. A gente não consegue transformar isso aqui para mol?
De boa. Então, ó, o número de mols do produto eu tenho. O que que eu preciso encontrar, então, para calcular essa birosca? O limitante. Então, o nosso problema consiste nessa questão quem é o reagente limitante? Quem é o reagente que não está em excesso? Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou verificar, gente, é o seguinte. A proporção molar entre esse cara e esse é de 1 para 1, não é? 1 mol disso reage com 1 mol disso. Vamos passar essa proporção para massa, por favor? Quanto que dá isso em massa, gente? Vamos lá. CH3. Ai, bem que ele podia ter dado prontinho, né? Arrombado. Tudo bem, vai. O carbono é 12, mais 3 dá 15, e o bromo é 80. Não, o bromo não é 80. É 80, é. Então dá 15 mais 80, é isso? 95? 95. 95 gramas reage com 1 mol de NaOH. Ô, gente, 1 mol de NaOH é 40. Tudo bem? Então, o que que a reação me diz? Que 95 gramas de CH3Br reage com 40 de NaOH, não é? Agora eu preciso descobrir quem está em excesso, gente. Cara, eu vou fazer um teste. Vou fazer um teste. Ele usou 80 de NaOH, não é? Ele usou 80. Deixa eu colocar o 80 aqui do meu lado, aqui, ó. Ô, gente, você concorda que a massa que ele usou é o dobro da que a reação pedia? Então, pera um pouquinho. Se o cara inventou de usar 80 de base, ele precisaria usar o dobro disso aqui, não é? Faz uma conta. Quanto que dá o dobro de 95? 190. Mas tem 190 gramas ali? Não. Tem menos. Então não é esse cara que está em excesso nem fudendo. Não é esse cara que está em excesso. A massa que ele deve. Esse cara está em excesso. Por quê? Porque se esse cara reagisse totalmente, eu precisaria disso, desse cara. Conclusão: esse cara está em excesso. Se esse cara está em excesso, esse aqui é o limitante. Tudo bem? Feito isso, agora eu vou fazer a conta. Eu vou calcular o número de mols do produto, que é o metanol, e vou dividir pelo número de mols do reagente limitante. Tá bom? Então vamos lá. Metanol, gente. 1 mol de metanol vale quanto? Calma, eu buguei aqui, pera. 12, 16, 32. Ah, moleque! Puta, que beleza! 1 mol já vale 32 gramas. Então, se ele produziu 32 gramas de metanol, ele produziu 1 mol. Agora, eu vou calcular o número de mols do reagente limitante. 1 mol do reagente limitante vale quanto? A gente acabou de calcular isso, gente. 95, desculpa, obrigado. Mas ele usou quantos mols do reagente limitante? N. Esse N equivale a 142,5.
1,5? Eu tô fazendo a conta, tá, gente? Desculpa aí. É isso mesmo? Eu? Não. Não, eu fiz mais ou menos de cabeça. Eu pensei assim, ó, 95. Primeira coisa, né? Eu tava tão confiante que isso aqui ia dar um número exato, que eu falei, essa conta não pode dar muito complicada. Então eu pensei assim, 95 por 2 não vai ser. Então eu pensei, pega 95 mais metade de 95. Chutei do nada, metade de 95. Metade de 95 é 47,5. Deu 1,5. Então, o número de mols do reagente limitante é 1,5. Tudo bem? Agora, para finalizar, o rendimento é número de mols do produto sobre número de mols do reagente limitante vezes 100. Gente, 1 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 1 sobre 3 sobre 2. 1 sobre 3 sobre 2 é a mesma coisa que 2 terços. Vezes 100. 2 terços é aproximadamente 0,66, né? Vezes 100. Então, o rendimento dessa reação é aproximadamente 66%, tá? Estequiometria também é daquelas que pula, tá? Apareceu estequiometria, pula. Aqui ele arredondou para 67, né? Que vai dar 66,666666. Tá bom? Chega, né? Que agora vocês ainda têm aula do Eloy. Misericórdia, gente. Hoje já tem menos gente na sala. Ontem tinha 110. Hoje tem 90. Os caras vão derretendo. Pessoal de casa, tudo bem? Então tá bom. Vocês ficam com Deus. Obrigado pela paciência de vocês mais uma tarde. Amanhã a gente tem mais 2 aulas, tá? E na sexta eu tenho mais uma com vocês, junto com a Sil. Tá bom? Beleza? Então tá bom. Fiquem com Deus, gente. Boa aula para vocês agora à noite, tá? Beijinhos. Obrigado. Obrigado pela paciência.